Pessoal, povo de Guarulhos, ela está conversando e não escuta o povo de Guarulhos, é assim mesmo, o povo rebelde e o povo de Guarulhos. Mas vamos lá, retomando a ideia, a pessoa humana, imago Dei. Isso é muito importante. Toda ação política, toda ação econômica, ou vamos lá, qualquer ação a nível social, tem que ter como base, como sustentáculo, como alicerce, como uma pedra de sustento, a questão da dignidade humana. E a dignidade humana, ela está fundamentada na fé cristã com esse termo aqui, ó, imago Dei. Alguém sabe o que significa esse termo, imago Dei? Imagem de Deus. Ou seja, todo direito nasce do direito que o ser humano tem de expandir a sua dignidade. Entenderam isso? Todo direito está fundamentado no direito do ser humano em expandir a sua dignidade. Dignidade que não lhe é conferida por si própria. A dignidade que é dada exatamente por aquele que o criou. Está entendendo? Então, a dignidade humana, para nós que somos cristãos, ela é inegociável. A dignidade para nós que somos cristãos, dignidade do ser humano, é intocável, inegociável. Ok? Por isso que a DSI, Doutrina Social da Igreja, sendo uma ferramenta de interpretação, ela tem todas as respostas? Sim ou não? Não tem. Aliás, não existe resposta pronta para os problemas de hoje. Não adianta querer abrir um catecismo, amigo, que não tem resposta lá, filho. Nós temos que ir adiante, fazer uma análise de conjuntura daquilo que envolve realmente a situação, daquilo que nós estamos envolvidos. Para isso, a doutrina social da igreja, ela é teologia. O que é teologia? Teologia é uma reflexão da fé, não é isso? Racional, orgânica, sistemática. Mas para nós fazermos esse momento teológico, nós estamos alicerçados na fé cristã, não estamos? Mas para eu poder ler melhor a sociedade, eu posso usar das ciências sociais? Sim. Claro! Eu posso usar da filosofia? Eu posso usar inclusive, estava falando da filosofia de Marx para fazer uma análise social? Claro! Não existe filosofia sagrada, embora nós tenhamos, o aristotelismo, enfim, o platonismo como algo que nós pegamos como raiz de interpretação teológica. Mas nós podemos então trabalhar junto com as várias ciências de análise, que chamamos de humanas, para interpretar a realidade. Está entendendo? Agora, então não significa que eu vou lá apenas falar de Deus. Não. Eu vou fazer uma análise concreta daquilo que envolve essa sociedade e iluminar a partir dos valores da nossa fé, sem abrir mão daquilo que nos é próprio. E aí eu estava conversando ali no café, daqui a pouco eu falo do café, vamos continuar. Vai, Mazão. Eu fiquei com susto porque minha esposa veio com um copo de suco. Eu falei assim, com ou sem Cândida? Ela falou, foi assim, eu vou tomar. Não, vamos fazer justiça. Fazer justiça. Ela é um amor de pessoa. Eu quero jantar hoje. Ela é um amor de pessoa. Que nós lavamos a caixa d'água. Ela lavou a caixa d'água porque eu estava dando aula. Ela subiu em cima do telhado e lavou a caixa d'água. Só que ela deixou cheio de água. Eu fui abrir a torneira de cloro. Eu fui abrir a torneira para beber, enchi. Imagina, né? A garganta saiu de ser uma beleza. Fez uma faxina interna. Isso. Interessante, então, que a narração do livro do Gênesis diz que o homem é criado à imagem e semelhança. Pode ir, por favor. A semelhança divina é atribuída neste texto a todas as pessoas. Todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Sim, nós sabemos que Adão não é um homem. E sabemos que Eva não é uma mulher. Adam significa humanidade. E Eva significa mãe dos viventes. Ora, o homem foi colocado no jardim
uma cena, tá, ok? Mitológica, para dizer que o homem foi colocado no jardim exatamente para viver uma relação social harmoniosa. E aí a gente coloca a semelhança divina é atribuída nesse contexto a todas as pessoas, ao passo que no Antigo Oriente apenas os reis e os seus representantes eram vistos como imagem da divindade. Entenderam isso? Sim? Somente os reis eram a imagem da divindade. Quando o relato bíblico de Gênesis foi escrito na época do exílio da Babilônia, traz essa dignidade só para os poderosos, para todos. Ora, se todos temos essa imagem, todos nós devemos compartilhar dos mesmos bens. E aí, continuamos, por favor. Desta maneira, vou usar um termo que as pessoas não gostam muito, é democratizada a prerrogativa de ser imagem de Deus. Isso fundamenta tudo. Todo direito está fundamentado na dignidade do ser humano. Todo direito. Continua, por favor. Continua, por favor. Aqui. Já ouviram falar dessa palavra? Hexamero? Já ouviram disso? Significa a criação. Ela foi feita em quantos dias? Quanto? 6 ou 7? Esse? Hã? 6 ou 7? 6 ou 7? Olha. 6. E o número 6 na Bíblia significa o quê? Hã? Número 6 na Bíblia significa imperfeição. Por isso que o número do diabo é 666. Imperfeito, imperfeito, imperfeito. E o número de Deus é 777. Perfeito, perfeito, perfeito. Interessante isso, olhar que Adão e Eva significa criação. A criação ela é perfeita? Sim ou não? Não, o número 6 já indica que ela não é perfeita. Perfeito é só Deus. A criação é criatura. Nesse sentido, mas quando que a criação se realiza? Deus criou no 6º dia, até o 6º dia, e no 7º dia Deus... Isso. Essa criação que é boa é chamada a se realizar em Deus, no sábado, o 7º dia. Estão entendendo? Então o ser humano ele é chamado a realizar o projeto de harmonia a partir dessa ótica de Deus, desde o Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis. Continuando. O jardim, ele é sempre lugar do quê? De encontro. O jardim é sempre lugar de relacionamento. Quando que esse jardim não fica bom? Quando acontece o pecado. E o que é o pecado? Aqui está uma coisa que é interessante. O pecado, ele é moral, ele é pessoal ou ele é coletivo? O pecado é algo pessoal ou é coletivo? Ele é pessoal. Mas quando eu peco, eu crio problema só para mim ou crio problema para o outro também? Para o outro também, para o coletivo também. Sim ou não? Sim. Nesse sentido, voltar, aplicar à sociedade o modelo de Cristo é resgatar a originalidade daquilo que é próprio do ser humano. E aí entra uma palavra, o que é aquilo que é próprio do ser humano? E aí a gente vai usar uma palavra chamada ética. Ethos. Aquilo que é mais profundo, resgatar a originalidade. Quando nós falamos assim que você precisa ser ético, você precisa resgatar a originalidade, porque você está desfocado. Para fazer uma outra brincadeira, imagina a cena, só imagina a cena, antes do pecado, Adão e Eva correndo pelado no paraíso. Já imaginou? Os dois correndo e balançando tudo. Por que eles estavam pelados no paraíso? Porque a nudez na Bíblia significa verdade. Jesus na cruz está nu, porque ele mostra a verdade. Ok? Quando o homem peca, ele coloca sunguinha, tanguinha, não é isso? Então, quando nós falamos do relacionamento social ético, nós estamos falando do relacionamento social que busca as origens da vida. E na origem da vida está a dignidade inviolável do ser humano. Entende? Quando eu tenho uma ação política, o senhor é daquela foto ali? O senhor é aquele nome da foto que está ali na foto? Rapaz, como o tempo muda. Meu Deus. Acho que está muito bem.
Mas como o tempo faz as coisas se transformam. E muitas vezes o tempo faz a gente perder aquilo que nós temos de originalidade, se nós não ficarmos atentos às questões da vida. Faz a gente perder o sentido de existir e de viver. Continuando nesse sentido, o jardim, voltando para a questão social, o jardim é o bem comum. Já ouviram falar de bem comum, ouviram? Sim. Não deve ser entendido como uma soma dos bens particulares. Entende-se como comum aquilo que é do sujeito e de todos. No jardim, tudo que tinha era de tudo e de todos. Entende? Então, voltar ao princípio cristão, trazer o princípio cristão para a política, para o modelo social vigente, é resgatar a identidade do ser humano. Quando Jesus Cristo vem resgatar a identidade do ser humano, quem que ele enfrenta? Enfrentou os poderes religiosos? Sim ou não? Sim. Enfrentou o poder econômico? Sim. Militar da época? Sim. Jesus morreu na cruz porque o Pai mandou por uma questão política? É óbvio, o Pai nunca ia mandar o seu filho para morrer no lugar de ninguém, não precisa? Como que ele precisa? Deus não é amor? Deus não é bondade? Deus não é misericórdia? Para que Deus ia ficar magoadinho 2000 anos para enviar o filho dele depois para morrer no lugar? Claro, não tem sentido nenhum isso. A questão é, na cruz, cadê a cruz? Aqui. Na cruz nós temos duas expressões. Primeira expressão daquele que apresenta o projeto do Pai, que é Deus que se fez homem, que vem se doar para a humanidade. Na cruz também nós temos a expressão do homem que não quer o projeto original de Deus, que não quer doação, mas quer poder. Nós temos os dois sentidos na cruz. E o interessante é que nós, é misericórdia, nós só falamos de Deus todo, nunca falamos do Deus todo misericordioso, todo comprometido. Não falamos. Que ideia de Deus que nós temos? Que ideia de Deus que nós temos? Acho que a gente poderia até mudar a pergunta. Não é se você crê em Deus, é em que Deus que você crê. Não poderíamos fazer isso. Muda, por favor, mas não tem muito tempo. O bem comum. O catecismo, o compêndio da doutrina social da Igreja 67, diz assim: o bem comum empenha todos os membros da... Cristão é membro da sociedade? Sim ou não? Sim. Sabia que antes, no Concílio Vaticano, nós falamos, a proposta eclesiológica era assim: a igreja e o mundo. Duas coisas separadas. Igreja, sociedade perfeita, mundo, principalmente o modernismo, só tem erro. É só olhar na Miranda Vos e nos sílabos de Gregório XVI que é isso daí. Agora, na Gaudium et Spes, na Lumen Gentium, é a igreja no mundo. Mudou tudo isso. Então, veja bem, o bem comum empenha todos os membros da sociedade. Ninguém está escusado de colaborar, de acordo com as suas próprias possibilidades, na busca e no seu desenvolvimento. Então, o bem comum é aquilo que é para todos. Se nós temos direito à moradia, todos devem ter direito à moradia. Se nós temos direito à boa educação, todos devem ter direito à boa educação. E continua, por favor. Isso aqui é muito legal. O problema é que nossa fé, hoje ela passa por um problema sério. O divórcio entre a fé professada e a vida cotidiana deve ser enumerado entre os erros mais graves do nosso tempo. Mas aí a gente fala de outro problema. Você quer ver só? Vamos levantar o problema. Será que nós estamos no modelo de criança? Bacaninha, né? Desenho lindinho, né? Mas, olhando, vamos olhar. Nós estamos numa sociedade de consumo? Sim ou não? Sim. Na sociedade de consumo é mais ou menos isso assim, olha. É mais ou menos essa a ideia. Ó, filhão, você trabalha, perde a sua vida quando você tiver tudo, porque hoje a gente não tem tempo. Para quê? A gente tem tempo? Para nada. Viu um absurdo? Fizeram um creche para cachorro. Porque os donos que não têm tempo para cuidar do cachorro, o cachorrinho fica na creche. Mas a gente não tem tempo para cuidar dos nossos filhos. Porque nós vivemos um modelo que nos suga
tudo. Suga a nossa força de trabalho, suga o nosso dinheiro, suga o nosso tempo, suga a nossa vida. E aí falam assim para nós, quando você chegar nos 70, você aposenta. Você deu o melhor de si para alguém ficar com o melhor da vida, e aí você vai e se aposenta no final. Certo? Mas não se preocupa não. Enquanto isso, você vai consumindo. Então você compra um celular da última geração, um computador da última geração. Hoje a sociologia diz que não existe mais excluídos. Não existe mais excluídos. O que existe são incluídos indevidamente. Por quê? Não existe mais excluídos. Porque no sistema capitalista de consumo, ninguém pode ficar fora. Você tem que consumir e dar a sua vida. Entendeu? Eu preciso de você, eu preciso da sua vida. Está entendendo? E como é que eu faço? Então eu faço da seguinte maneira: eu te dou R$70, você entra na roda do consumo, tudo bem? E você, de uma maneira ou outra, está contribuindo com o meu processo. Não estou fazendo crítica a plano de governo nenhum. Estou querendo dizer que o modelo, está entendendo, capitalista, dessa maneira, ele acaba com o ser humano. Eu não sou contra nada e não sou a favor de ninguém nesse momento. Beleza? Minhas convicções políticas eu deixo para mim. Mas o que eu quero dizer agora? Eu quero dizer a seguinte coisa: na religião acontece a mesma coisa. Como é que é isso? Sermos humanos vazios, de sentido de viver, sem originalidade, que vão na igreja e tem um culto, uma missa show, uma missa não sei do que, para preencher aquele momento de vazio, mas que não leva ele a refletir a nada e nem a assumir nada como um projeto de Deus. E aí a gente enfia a cabeça no buraco dizendo: o Senhor me ama, o Senhor me ama. Só me ama, Ele não nos ama. Ele me ama, é tudo meu. E aí acabou, senti aquele gozo. Falei palavrão não, né? Desculpa. Senti aquele gozo momentâneo. Volto na semana que vem. E se não der certo, para alegrar o meu coraçãozinho, eu começo uma devoçãozinha qualquer. Porque tem novena o dia inteiro na televisão católica. Tem novena porque se quiser. Não estou dizendo que não é bom, não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que a vida cristã é muito mais do que isso. Muito mais do que sentir um êxtase de um momento. A vida cristã é engajamento. Engajamento com a história dos seus. O compromisso de Deus é um compromisso horizontal e vertical. Aquilo que eu reflito com Deus na minha oração é aquilo que deve ser expressado na minha vida. Não tem como. Jesus Cristo ficava na montanha? Não, ele descia o monte. Descia o monte. Olha que beleza. Então, olha lá. Os princípios da doutrina social da igreja, nós temos pessoa, 1 minute please, pessoa, sociedade, política e economia. Fala, Marzão. Pessoa está sempre fundada na dignidade humana. A dignidade humana fundamenta os direitos humanos. Eu estou escrevendo um trabalho agora que é muito legal. Chama-se assim, O Ser Humano Desumanizado, na obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Como que ela apresenta o mal da tecnologia na vida do homem, o mal da tecnologia, nos anos 70. É reflexão de doutrina social da igreja. Vamos lá. Continua, por favor. Dignidade fundada nos direitos humanos que deve gerar uma sociedade. Na política, como é que nós construímos? A partir da participação e do bem comum. Sociedade, então, vai ser sempre uma opção preferencial, uma palavra que não, pobre. Quem é que gosta de estar do lado de pobre, gente? Quem que gosta de estar do lado de gente fedida? Quem que gosta? Porque nós gostamos de dar algo para alguém e receber algo em troca. Nós somos assim. Muitas vezes o nosso amor é um amor mentiroso, né? Porque é um amor que a gente fala, a gente promete para a pessoa no dia do nosso casamento: eu prometo te amar. Mas depois você fala assim: não vou continuar com ele porque ele mudou tanto, não me ama mais. Não, mas que coisa que é esse? Entendeu? Aonde que está esse amor? Você pode ter os motivos, tudo bem, mas o meu amor é dado gratuitamente ou o meu marido? Meu marido não. A minha esposa, meu Deus, oh meu Deus, a minha esposa tem que me dar algo. Na relação cristã é assim. Será que isso que eu espero algo de troca? Não? Sim ou não? Eu espero algo de troca na relação cristã?
Cristo morreu na cruz por todos aqueles que queriam e por todos aqueles que não vão querer. Mesmo assim, a ação, ela é feita. Economia? Sociedade, uma sociedade solidária, e a economia deve estar voltada para o destino, isso aqui é destino universal dos bens. Justiça? Fala sério, no modelo capitalista que nós estamos vivendo, ela está voltada para o destino universal dos bens? No mês passado, na propaganda política obrigatória, o presidente do PDT, se tem alguém do PDT aqui, me desculpe, não estou falando mal do seu partido, mas só quero comentar a fala. Ter dignidade é ter dinheiro no bolso, foi isso que ele falou. Ter dignidade é ter dinheiro no bolso. Mas você está falando, e aí me desculpem, os petistas também, sair da miséria, segundo a ideia do governo atual, nada contra, nada a favor, significa você ter condições de consumir. Você entende? A nossa política, ela está voltada para o quê? Para o mercado. O nosso mercado determina o que as nossas ações políticas como elas vão se relacionar. Não é a dignidade humana que determina. E o que a DSI vai falar? A DSI vai falar, somos cristãos, não somos? Então quem é cristão deve estar acostumado a enfrentar poderes e impérios. Vamos enfrentá-los. Smartphone fica 30% do barato, tem R$1.500. Olha, gente, o governo está fazendo uma grande ação. Ele está dando 23 mil de desconto, né, na compra da casa própria, aquele bônus do governo. Só que deu uma explosão no mercado, né, de construção. Casa que valia 50 vale 200. O camarada que ganha 700 e pouco nunca chega lá. Entende? Como que vai complicando? Nós criamos mecanismos, mas ao mesmo tempo que criamos mecanismos, colocamos mais corda no nosso pescoço. Vamos lá, mais aqui. Então, essa participação do bem comum é uma exigência da democracia. Sim ou não? A democracia exige isso. A palavra democracia, demo, é povo. Não é demônio, não. Não é demônio. A palavra democracia significa que o povo participa. O povo é sócio nessa escolha. Acontece que como que nós brasileiros entendemos democracia? Democracia para nós é um dia na eleição votar de qualquer jeito. Democracia para nós é votar e parece que tem uma campanha para isso. Olha, exerça a sua democracia. E o restante do ano? E os outros 4 anos? Então, a democracia não pode ser reduzida à formalidade do voto. É preciso criar canais de participação, conselhos, enfim, vários canais onde nós possamos expressar essa presença atuante de cidadãos, mas cidadãos preocupados em defender a dignidade. Entende? DSI não é criar uma bancadinha de católico para ficar dependendo dos interesses da igreja. Pode ficar tranquilo. Se a igreja é de Deus, ela vai dar um jeito de trabalhar e fica sossegada. Um monte de império já tentou derrubar ela, não, entendeu? Tem um bispo, um papa que fala assim, né? Um papa que encontrou com Napoleão, não me lembro o nome agora, e Napoleão conversando, pegou e falou assim, olha, tento derrubar essa igreja e não consigo. Napoleão falou para o papa. O papa falou assim, fica tranquilo, os cardeais que estão dentro não conseguem, você acha que você vai conseguir? Não vai. Fica tranquilo, não vai. Então, não é essa a finalidade da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é defender a vida. A vida de quem? De qualquer um. A vida ameaçada de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Tudo aquilo que lhe tira a dignidade. Ok? Não tem nada a ver com a questão de montar partido. Tudo bem até aqui? No final, eu queria mostrar o passo a passo da missa para a gente ver a DSI dentro da missa. Então, vamos lá. Bem comum, a finalidade da ação. Como é que eu construo o bem comum? Através da política. Como é que eu construo o bem comum? Através da política. E aí a gente olha, construir um estádio de futebol.
E entregar esse estádio para alguém administrar por 35 anos é pensar no bem comum? E como é interessante isso. E olha como é que nós também não expressamos bem as coisas. Viram aquele menino de 19 anos que foi morto? Foi aqui perto? Que foi morto na entrada? Qual é o posicionamento da família? Queremos justiça. Mas isso não é querer justiça. Isso não é. Porque quem quer justiça e luta pela justiça de todos. Não somente a sua. Não só no momento de dor. Quantos meninos morreram antes deste menino? Infelizmente, quantos meninos? Agora, não teve a mídia em cima mostrando tudo isso, né? Que na grande periferia nós temos jovens morrendo todo o tempo. Sim. Por motivos banais tal qual. Não tem essa lente de aumento que é colocada aí, que devido à discussão sobre a redução da maioridade penal acontece. Verdade. Simplesmente devido a isso, tem que colocar essa lente de aumento em cima e não se fala de outra coisa na mídia, né, nas grandes redes. Verdade. E isso é. Mas agora, nós sabemos disso. E quanto que a nossa paróquia, que a igreja deve ser sacramento universal de salvação. Quem morreu pode ter sido aquele que atirou. Aquele que atirou pode ter sido aquele que morreu. Entendeu? Aquele que morreu morreu o corpo físico. Agora o outro que atirou, aquele pode ter morrido verdadeiramente. Irmão, deixa isso daí para lá, você vai dar pano para manga. Não vou conseguir chegar lá. Deixa isso para depois, a gente conversa sobre isso. Nós vamos lá. Onde que eu estava? Onde que eu estava? Muito bem. A nossa paróquia, nós sabemos as pessoas que passam dificuldade do nosso lado, não sabemos? Mas qual é a nossa postura? Será que é preciso da Atena mostrar para nós o que está errado? Claro que não. Acontece que nós não levamos a sério a dignidade do outro. Esse é um problema muito sério. Está entendendo? Política não é uma questão partidária somente. A política é uma questão humana. Porque as relações humanas estão fundadas em relações políticas. E aí a gente continua. Aqui. A origem desse conceito está na filosofia grega. O importante era buscar o bem da polis, que estava acima dos bens dos. Democracia, portanto, é o governo do povo em favor do bem comum, acima dos interesses. Mas a gente vê na nossa política partidária de que maneira? Interesses pessoais, conchavos, não é? Ainda bem que eu morri e não vi o Lula fazendo aliança com o Maluf. Eu vi a aliança, aliás. Eu não morri e pude ver com os meus olhos, assim como Ana viu Jesus no templo, o Lula e o Maluf fazendo aliança. Eu pude ver isso, né? Ouça, que seja, está entendendo? Busca-se o bem da polis, os interesses pessoais. E nós somos assim também? Aí é que está. Nós buscamos só os nossos interesses pessoais ou buscamos os interesses pessoais da comunidade? Porque a gente também tem que olhar para nós também. Então muda a ótica. Porque não se faz justiça, se negocia a justiça. Se negocia outra coisa além da justiça. Mas a questão aqui é exatamente essa. Se nós fazermos assim, como que as coisas se transformam? Como é que eu vou colocar vinho novo em odre velho? Como? Continua, por favor. Bento XVI, o falecido Bento XVI, para o Ministério da Fala, introduz um terceiro aspecto para relacionar a justiça, caridade e bem comum. Assim, o bem comum passa do conceito ético-social, que vinha na tradição da DSI, para uma dimensão teológica, pois se torna a realização concreta da... Quem não ama o seu irmão, não ama. Nisso, Jesus Cristo disse isso, no Evangelho de São João, capítulo 13, 34, 35, 36, 37. Nisso vos reconhecerão se são meus. Se forem à missa, se andar com a Bíblia embaixo do braço, se rezar o rosário todo dia, se amardes uns aos outros. Se tiver uma oferta para fazer no altar e faltar reconciliação com o seu irmão, reconcilia-se com o seu irmão primeiro, depois você vai lá. A vida cristã é uma vida de reconciliação. Reconciliação com quem? Com Deus e com o irmão. É interessante. O sacramento da reconciliação. Como a gente não tem intenção, a gente não sabe o que é a fé cristã. A gente.
nós pensamos o sacramento da reconciliação como um vomitar de pecados no colo do padre. Eu vou lá, conto tudo aquilo que me incomoda e Deus me perdoa. Mas o sacramento da reconciliação tem algo atrás disso, chamado satisfação. Ou seja, tudo aquilo que eu provoco para o outro, eu preciso restaurar. O sacramento, então, ele passa a ser uma restauração de vida. Mas não uma vida com Deus somente, uma vida minha, com Deus e com o outro, porque eu não tenho que ter vida. Você entende? A dimensão cristã inteira está voltada na dimensão social. Dá para ter fé em Deus sem estar engajado na vida? Não dá para ter fé em Deus sem estar engajado na vida. Então, ama-se tanto mais eficazmente. Que oração, meu irmão, por favor. Pode muito tempo, tem muita coisa para falar ainda. 15 minutos. 12. Jesus. Ama-se tanto mais eficazmente o próximo, quanto mais se trabalha em prol de um bem. Entende? O amor ao próximo, ele é medido por uma ação concreta em favor de todos. De todos. Que dê resposta também às suas necessidades reais. Onde está escrito isso? CD? Não lembro o nome do documento agora. Eu lembro daqui a pouco e já passo para vocês. Mas fica tranquilo que eu vou passar tudo com o documento, tudo certinho que está. Eu só fiz uma apanhada, eu passo para vocês. Aqui. Continua. Continua, por favor. A sociedade solidária. A solidariedade dentro dessa sociedade, ela substitui a expressão caridade social. O termo é uma derivação da palavra latina sólido, inteiro, comum e todo. O que é ser solidário, então? É estar inteiro na sociedade. É estar inteiro na vida. Jesus, ele está inteiro aonde quer que ele esteja? Sim ou não? Agora, numa sociedade chamada fragmentada, uma sociedade onde tudo que é sólido se desfaz, nós não temos a oportunidade de estarmos inteiros em nenhuma situação. Então, em nenhuma situação eu posso dar o melhor de mim. Hoje, os sociólogos, Bauman, Lipovetsky, eles vão falar a seguinte coisa, que nós estamos numa sociedade com uma moral sem ética. Ou seja, eu falo, defendo os meus pontos de vista, mas eu não tenho a ética, aquilo que traz do princípio, do fundo, da origem do ser humano, remontado na dignidade. É uma moral de interesses. É uma moral que responde somente aos meus anseios. Peguem na TV Câmara, no dia 12/4 desse mês, dia 12/4, debate sobre o aborto, ok? Na TV Câmara, e você vai perceber exatamente 2 médicos especialistas em fecundação falando sobre o mesmo ponto de vista com lados totalmente opostos, mas não são lados clínicos, médicos. Não é questão biológica que está sendo tratada, é questão ética. Como os dois têm uma moral totalmente diferente. E como isso desconfigura o ser humano. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu só tenho 2 minutos, não dá tempo. Você ter uma ideia do que eu estou falando, um médico pegou e falou assim, só é ser humano aquele que pode se relacionar com o outro. Se você não puder se relacionar com o outro, você não é ser humano. Aí uma outra médica falou assim, ok, na morte cerebral, ali você tem relação? Não. Então o que você faz? Desliga os aparelhos. Ok. No coma profundo, tem relação? Não. Desliga os aparelhos? Estão entendendo o sentido? Quando eu estou destituído de ética, eu posso sim, porque não tem relação. No pensamento que o médico estava propondo, pode desligar sim. Eu estou vazio. Pode. Por isso que o primeiro-ministro japonês, se eu não me engano, falou o que dos idosos? A economia, vamos, é melhor que morra, porque a economia vai dar prejuízo para a economia. Quem determina a vida daquela pessoa não é nem Deus e nem a sociedade, é a economia. É a economia, entende? Onde que nós estamos caminhando? Então a doutrina social da igreja ela precisa refletir. E um caminho que nós podemos com certeza falar é a ética. Falta ética em tudo, inclusive na religião católica. Mas isso não gravou, né? Pelo amor de Deus. Já veio bater, muda, por favor, não posso falar muito. Não fui eu que falei isso, certo? Gravação.
Ele apresenta como um caminho, volta. Ele apresenta como um caminho que vai dar a entender que esse é o grande mandamento da caridade, sendo a solidariedade o momento ético do percurso do amor. Seria mais fácil sobre isso aqui colocar que deveríamos combater o egoísmo nato no ser humano, e hoje extremamente afetado na sociedade. Tudo não se resume em egoísmo. As pessoas só pensam em si o tempo todo. Vai para o último slide, por favor, amorzão. Tem que falar assim, vai, depois fala, por favor, amorzão. Você está entendendo? Porque senão... Achou o último? Dá um ESC, Rei. ESC. Agora vai no último. Isso. Olha só. Gandhi. No último. Isso. O mundo tem recurso suficiente para atender a necessidade de todos, mas não a ambição de todos. Mas esse é o cerne da questão. O cerne é que nós estamos trabalhando numa sociedade para consumir tudo. E nós podemos consumir tudo se nós tivermos dinheiro para comprar. Inclusive os relacionamentos humanos. Tudo se consome, tudo se desfaz. Ora, se eu posso consumir o relacionamento humano, eu posso consumir o que é público? Posso. Eu posso consumir o que eu quiser. Corrupção. Não me importa se isso vai interferir na vida de alguém. Importa que eu posso fazer isso. Oi? O bem-estar pessoal que sobrepõe o bem-estar de todos. Exato. Então, e aí qual é o problema? Quando eu tenho uma política fora da raiz da dignidade humana, essa política serve? Não serve. Quando eu tenho uma economia que dá privilégios para alguns e retira a dignidade da grande maioria, serve? Não serve. Em qualquer situação. Então a doutrina social da igreja está querendo nos colocar no seguinte patamar: é preciso parar, é preciso refletir, pense a vida à luz da fé, mas pense o social com os instrumentos que nós temos para fazer essa análise. Entende? Não seja ingênuo. É uma batalha, é uma guerra, é uma luta que não terá fim. Vamos precisar de muitas pessoas como o Senhor. Não tem fim. Porque o que nós lutamos é contra uma ideologia perversa que nós alimentamos. Tem um filósofo, vocês conhecem, para finalizar, já deu tempo, né? Tem um filósofo chamado Lavoisier. Já ouviram falar de Lavoisier? Já ouviram falar de Lavoisier? Lavoisier é um filósofo que ele fala da servidão voluntária. Somos nós, e aí que está o detalhe. Se os corruptos estão lá, por quê? E se eles continuam lá, por quê? Entende? Somos nós que damos o poder para eles pisarem na gente. Somos nós que damos o direito que eles têm de fazer o que quiserem e nós ficarmos apenas indignadozinhos. Somos nós também que puxamos o gatilho que mata, que um jovem de 19 anos mata outro jovem. Somos nós também que puxamos esse gatilho junto com aquele jovem que de fato morreu também. Isso vai dar pano para mim. Não, mas de fato morreu também. De fato ele já foi privado de todos os seus direitos e ali já é o estopim. Eu mudaria essa fala. Eu falaria assim: somos nós que com a nossa omissão permitimos que outros façam isso que foi feito. Mas quando a gente se omite, a gente é cúmplice. Cúmplice, mas não executor. No direito já vai dar essa diferença. Não, no direito, mas... eu entendi o que você quer dizer, só estou te falando. Nós também puxamos aquele gatilho, começar a pensar assim, para a gente tentar mudar alguma coisa. Nesse sentido, desse pensamento, a gente não muda nada. Nesse sentido, só resgatando a ideia de Lavoisier, todo mundo já ouviu falar de Maquiavel. Todo mundo. E a frase serve: se for para fazer o mal, faça o mal de uma vez, porque o povo esquece. O povo esquece. E se for para fazer o bem, faça a conta-gotas, para sempre estar se lembrando de mim. Mas enquanto nós não olharmos para essa sociedade que constrói a nossa sociedade brasileira hoje, ela está alicerçada sobre o liberalismo econômico.
É o mercado que domina, é o mercado que diz para o nosso, no mundo globalizado, é o mercado que fala que tipo de política que o nosso governo precisa tomar. Para quê? Para encontrar. Olha só, não é verdade? Nós nos protegemos daquilo que não é nosso. E como que nós nos protegemos? Como que nós... Entende? Agora, isso só muda quando nós formos uma nação de fato. Coisa que nós não somos ainda. Impressionante. Para fechar, eu sei que aqui não tem corintiano, por isso que eu vou falar. Eu sei que aqui não tem, todo mundo aqui é São Paulino, certo? Mas eu queria falar assim, interessante, que quando um time de futebol perde, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, etc, aquilo mexe com a pessoa, não mexe com o torcedor, e ele vai ficar lá e o torcedor fica doído, angustiado, nem liga a televisão no outro dia, porque aquilo mexe com aquilo que é dele. Enquanto nós não percebemos que o nosso irmão também faz parte da nossa história, nós seremos indiferentes a isso. Então a doutrina social da igreja me coloca uma reflexão a partir de Cristo, e esse olhar de Cristo para toda a sociedade. Tudo bem? Eu tive muito pouco tempo. Geralmente quando eu dou um curso de doutrina social da igreja são 4 meses para falar. Eu tentei falar alguma coisa e faltou muita coisa. Faltei falar de economia, faltei falar de ética, faltei falar de política partidária, faltei falar de tudo. Ok? Vocês me perdoem que numa próxima oportunidade a gente volta. Você vai falar com a Missa, ainda dá um exemplo. Posso terminar com isso? Quando nós chegamos à igreja, começa o rito da missa. Quando começa o rito da missa, alguém chega e fala assim para a gente: fiquemos de pé para acolher o presidente da... Interessante. Por que nós temos que ficar de pé? Vai entrar algum grupo especial ali? Vai? E outra coisa, quem é o celebrante da missa? Então a gente não tem que ficar de pé para acolher celebrante nenhum, que nós estamos celebrando. Ora, significa então que vai entrar o presidente da celebração, mas quando nós ficamos em pé não é para acolher ninguém, significa a nossa participação naquela procissão. É uma procissão de entrada que relembra a procissão do antigo, onde todos participam, sim ou não? Ok, todos participam e vão em que direção? Ao quê? A caminhada com Deus precisa ser um grande altar. São Bento vai dizer uma coisa interessante: faça isso e você vai viver legal o cristianismo. Trate tudo na sua vida como um vaso sagrado no altar de Deus. Sabe aquele cuidado que a gente tem na missa? Aquele cuidado que é bonito, né? Faça isso, tenha cuidado em tudo, tenha cuidado na vida. Cuidado é envolvimento, cuidado é paixão, cuidado é comprometimento. Tendo isso, a gente começa a fazer a vontade de Deus. Mas aí, chegou, fez as orações, não fez? Depois das orações iniciais, etc, a gente pula, vem para a palavra de Deus. Deus fala na palavra? Sim ou não? E quando que nós respondemos a palavra de Deus na missa? Não. A resposta da comunidade está no creio. No creio nós damos assentimento todo daquela verdade que foi revelada para nós ali. Ok. Terminou isso, começa o rito litúrgico. Nós vamos direto para a comunhão? Não. O que nós fazemos antes? No ofertório nós ofertamos o quê? Tudo aquilo que a comunidade simbolizava, aquilo que a comunidade... ofertamos a nossa vida? Nos comprometemos também no ofertório? Sim ou não? Não. É só gesto, né? É só um símbolo. A verdade é verdade. Ou seja, tudo que eu tenho, eu elevo na presença de Deus. Ninguém está mostrando nada no ofertório para vocês não, tá? Quando ele vira e levanta, significa que aquilo que nós temos de mais precioso, nós elevamos a Deus. E aí a gente continua a reflexão. Depois disso nós comungamos? Não. Vem o que depois, antes da comunhão? Não pode se chegar, olha só, para se chegar à mesa do Senhor, eu tive um ato penitencial, nós pulamos, escutamos a palavra de Deus, não é isso? Me reconciliei com Deus. Agora eu preciso me reconciliar com quem? Aí tem o momento da paz. O que é o momento da paz? É o momento de reconciliar aquilo, restaurar aquilo que está quebrado. Porque eu não posso chegar na mesa do Senhor se eu não tenho comunhão
gente. Começou a complicar. Tem um amigo meu que é o momento da paz, ele some do lado da gente. Eu falo, por que você fala no fundo? Porque aquela menina eu nunca vou abraçar ela, então eu fui lá dar paz para ela. Entendeu? Ele aproveita o momento da paz para dar chegada. Eu falei, meu Deus, entende só. O momento da paz se transforma em tudo, menos o momento de reconciliação. Sabe por quê, irmão? Não pode comungar na vida de Deus, aliás, não comunga a vida de Deus aquele que não é um sujeito reconciliado. Reconciliado com o quê? Com a sua história, procissão de entrada, com seus irmãos, doutrina social da igreja. Só depois que eu reconcilio com o irmão, eu posso chamar Deus de Pai. Percebe a dimensão da missa? E depois fala para mim que doutrina social da igreja não tem espiritualidade? Por favor. Essa reconciliação ela é quase que inútil, porque não houve briga, não houve atrito. Então a gente tem que começar a cobrar os nossos direitos, cobrar a nossa liberdade, atacar esses opressores com as palavras de Cristo, com métodos que eles possam entender. Com posicionamento. E depois, sim, a gente daqui algum tempo se reconcilia. Mas só dizer e pedir pelo amor de Deus não vai acontecer nada. Anunciar a nossa destruição, a nossa infelicidade e a nossa entrega como escravos que somos hoje para essa gente, essa meia dúzia de tudo. Beleza. Deixa eu falar alguma coisa? Estou dizendo assim, para facilitar a consciência de todo mundo, tem uns padres agora que prorrogaram. Tem que você dar o braço da paz nesse momento e dá no final, assim você já vai embora. E muita gente sai fugindo antes de se cumprimentar. Legal. Bom, mas aí é a questão que eu não entro no mérito da questão para não me complicar. Beleza? Então, gente, eu agradeço essa noite. Muito obrigado. Espero ver você mais vezes. Estarei disponibilizando todo o material para quem está organizando, tá? Fiquem tranquilos. Obrigado. Nós agradecemos e com certeza nos veremos mais vezes. Trazei também vossa voz e todo anseio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde, aprendei o caminho que é novo. É a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, à luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.